As cartas do apóstolo Paulo são, sem dúvida, um dos pilares mais importantes da fé cristã. Nelas, Paulo não apenas compartilha sua profunda teologia, mas também revela seu coração pastoral e seu compromisso inabalável com as comunidades cristãs que ajudou a fundar. Cada epístola carrega consigo a essência do amor de Deus, expresso através de instruções, correções, encorajamentos e orações. Estas cartas, que variam em contexto e propósito, são testemunhos vivos da preocupação de Paulo com o bem-estar espiritual e moral dos cristãos, seja em Roma, Corinto, Éfeso ou em outras cidades da época. Ao mergulharmos na análise dessas cartas, devemos lembrar que elas não são meros documentos históricos. São palavras vivas, que continuam a ressoar e a transformar vidas até os dias de hoje. O que torna esses textos tão poderosos é sua capacidade de transcender o tempo e o espaço, abordando questões que ainda são relevantes para a Igreja moderna. Neste estudo, abordaremos as epístolas paulinas com o olhar atento de um historiador e o coração fervoroso de um teólogo, seguindo a abordagem que integra a história redentora com o contexto biográfico de Paulo. A Carta aos Romanos. Fundamentos da fé cristã. A Carta aos Romanos é considerada a obra teológica mais completa de Paulo, onde ele expõe os fundamentos da fé cristã. Dirigida aos crentes em Roma, a epístola aborda temas como a justificação pela fé, afirmando que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados pela graça mediante a fé em Cristo. Paulo explora a profundidade do pecado humano e a grandiosidade da graça de Deus, destacando que a salvação não pode ser alcançada pelas obras, mas é um dom gratuito de Deus, disponível a todos que creem. Além de estabelecer a doutrina da justificação, Paulo exorta os crentes a viverem de maneira transformada, não se conformando com este mundo, mas sendo renovados em suas mentes para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Carta aos Romanos oferece uma visão abrangente do Evangelho, enfatizando a importância de uma vida santificada e dedicada a Deus, e serve como um guia doutrinário essencial para a fé cristã, influenciando profundamente a Igreja ao longo dos séculos. A Carta aos Coríntios. Soluções para uma igreja dividida. A primeira carta aos Coríntios trata dos desafios enfrentados por uma igreja dividida e confusa, localizada em uma cidade marcada por diversidade cultural e moral. Paulo aborda questões como disputas sobre liderança, imoralidade sexual e o uso desordenado dos dons espirituais, chamando os crentes à unidade em Cristo. Ele enfatiza que Cristo é o centro da fé e que a sabedoria do Evangelho transcende as divisões humanas. Além disso, Paulo exorta a igreja a disciplinar aqueles que vivem em pecado, mas com o objetivo de restauração, destacando a importância de uma vida de santidade. No famoso capítulo 13, Paulo expõe a primazia do amor, afirmando que sem amor, todos os dons espirituais são inúteis. A segunda carta aos Coríntios, por sua vez, revela um Paulo mais vulnerável, defendendo seu apostolado e compartilhando suas lutas e sofrimentos. Ele também encoraja a generosidade como uma expressão da fé e exorta os crentes a viverem em reconciliação e unidade. Ambas as cartas mostram o zelo pastoral de Paulo e sua preocupação em guiar a igreja para uma vida cristã marcada pela unidade, pureza e amor. A Carta aos Gálatas. A defesa do Evangelho da Graça. A Carta aos Gálatas é uma defesa veemente do Evangelho da Graça em resposta a ensinamentos que adicionavam requisitos da lei mosaica à fé em Cristo. Paulo expressa sua perplexidade com os Gálatas por estarem se afastando tão rapidamente da mensagem original que ele lhes pregou. Ele afirma com clareza que a justificação vem somente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que a promessa de Deus foi dada pela fé, e que a lei serviu apenas como um tutor até a vinda de Cristo. Ele reafirma que os crentes são livres da lei, e que a verdadeira liberdade cristã não é licença para pecar, mas um chamado para viver em amor, guiados pelo Espírito. Além de defender a doutrina da justificação pela fé, Paulo aborda a luta entre a carne e o Espírito,
exortando os Gálatas a andarem no Espírito para não satisfazerem os desejos da carne. Ele destaca que a vida cristã é marcada pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo conclui reafirmando que em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, mas sim ser uma nova criação. A carta aos Gálatas é um manifesto poderoso da liberdade em Cristo, chamando os crentes a viverem de acordo com a nova identidade que possuem nele. A carta aos Efésios, a revelação do mistério da Igreja. A carta aos Efésios apresenta uma visão elevada do propósito eterno de Deus para a Igreja, descrita por Paulo como o corpo de Cristo. Paulo começa exaltando as bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo, destacando temas como a eleição, a redenção e a adoção como filhos de Deus. Um dos temas centrais da carta é o mistério agora revelado, a inclusão dos gentios como co-herdeiros e membros do mesmo corpo em Cristo, derrubando as barreiras entre judeus e gentios. Paulo enfatiza a unidade da Igreja, onde Cristo é a cabeça e os crentes são membros de um só corpo, chamados a viver em santidade e em amor. Além de discutir a teologia da Igreja, Paulo oferece instruções práticas sobre a vida cristã. Ele exorta os crentes a despojar-se do velho homem e a revestir-se do novo, criado segundo Deus, em justiça e santidade. No final da carta, Paulo aborda a realidade da batalha espiritual, exortando os efésios a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo. A carta aos Efésios é uma profunda reflexão sobre a identidade e a missão da Igreja, chamando os crentes a viverem à altura do chamado que receberam, unidos em Cristo e fortalecidos pelo poder do Espírito. A carta aos Filipenses. A alegria em meio às adversidades. A carta aos Filipenses, escrita por Paulo durante sua prisão, é notavelmente marcada pela alegria, apesar das adversidades enfrentadas. Paulo expressa seu profundo afeto e gratidão pelos cristãos em Filipos, que sempre o apoiaram em seu ministério. Ele encoraja os filipenses a se alegrarem no Senhor, independentemente das circunstâncias, destacando que a verdadeira alegria cristã não depende das situações externas, mas da confiança inabalável em Deus. Paulo também exorta a unidade e humildade, usando o exemplo de Cristo, que se humilhou ao tomar a forma de servo e se tornou obediente até a morte na cruz. Paulo também compartilha seu desejo de conhecer Cristo mais profundamente, identificando-se com seus sofrimentos e conformando-se à sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Ele aborda temas como o contentamento e a confiança em Deus, afirmando que aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade, e que pode todas as coisas naquele que o fortalece. A carta aos Filipenses é uma mensagem poderosa sobre a alegria e a paz que vem da fé em Cristo, independentemente das circunstâncias, e um chamado a viver em unidade, humildade e confiança em Deus. A carta aos Colossenses. A supremacia de Cristo em todas as coisas. A carta aos Colossenses é uma defesa vigorosa da supremacia e suficiência de Cristo, escrita para combater ensinamentos heréticos que ameaçavam a pureza do Evangelho na igreja de Colossos. Paulo inicia exaltando Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, em quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem todas as coisas subsistem. Ele enfatiza que Cristo é a cabeça da igreja e que toda a plenitude de Deus habita nele corporalmente, fazendo de Cristo o centro de toda a criação e da vida cristã. Paulo refuta as filosofias humanas e as práticas ascéticas que alguns estavam promovendo, afirmando que em Cristo os crentes estão completos e não precisam de nada além dele. Além de afirmar a supremacia de Cristo, Paulo exorta os colossenses a buscarem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Ele os chama a despojar-se do velho homem e a revestir-se do novo, criado à imagem do Criador, vivendo em amor, humildade e paciência.
Paulo também destaca a importância da vida comunitária, encorajando os crentes a se perdoarem mutuamente e a deixarem que a paz de Cristo governe em seus corações. A carta aos Colossenses é uma poderosa declaração da centralidade de Cristo na fé cristã e um chamado à santidade e à vida em comunidade, refletindo a nova identidade que os crentes possuem em Cristo. As cartas aos Tessalonicenses. Esperança e perseverança em meio às tribulações. As cartas aos Tessalonicenses são escritas por Paulo para encorajar uma jovem igreja que enfrentava perseguições e desafios. Na primeira carta, Paulo elogia a fé, o amor e a esperança dos Tessalonicenses, lembrando-os da esperança da segunda vinda de Cristo. Ele conforta os crentes preocupados com os que já haviam falecido, assegurando-lhes que todos os que estão em Cristo serão reunidos com ele no seu retorno. Paulo também exorta os Tessalonicenses a viverem de maneira santa, mantendo-se firmes na fé e evitando a imoralidade sexual, promovendo uma vida que agrada a Deus e reflete a sua vocação cristã. Na segunda carta, Paulo aborda mal-entendidos sobre o dia do Senhor, esclarecendo que certos eventos, como a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, precederão o retorno de Cristo. Ele encoraja os crentes a não se deixarem alarmar por falsas doutrinas e a continuarem firmes, vivendo uma vida tranquila e produtiva. Paulo também adverte contra a ociosidade e insiste que todos devem trabalhar diligentemente. As cartas aos Tessalonicenses são marcadas por um forte encorajamento à perseverança, à santidade e à esperança constante na segunda vinda de Cristo. As cartas pastorais, orientações para uma liderança fiel e eficaz. As cartas pastorais, compostas por 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são epístolas nas quais Paulo oferece orientações detalhadas para uma liderança fiel e eficaz na igreja. Dirigidas a seus colaboradores próximos, Timóteo e Tito, essas cartas abordam a importância de preservar a sã doutrina, de nomear líderes qualificados e de manter a ordem nas comunidades cristãs. Paulo destaca as qualidades necessárias para bispos e diáconos, enfatizando que eles devem ser irrepreensíveis, hospitaleiros e aptos para ensinar. Além disso, ele adverte contra falsos mestres e ensina que a liderança na igreja deve ser marcada pela integridade moral e espiritual. Paulo também oferece conselhos práticos sobre como os líderes devem lidar com diferentes grupos dentro da igreja, incluindo idosos, jovens, mulheres e escravos. Ele exorta os crentes a viverem de maneira que adorne a doutrina de Deus, mostrando que a fé verdadeira deve manifestar-se em boas obras. A segunda carta a Timóteo é especialmente pessoal, com Paulo refletindo sobre suas próprias lutas e encorajando Timóteo a permanecer firme na fé, pregando a palavra com paciência e fidelidade. As cartas pastorais fornecem um modelo essencial para a liderança e o pastoreio na igreja, destacando a necessidade de uma vida cristã que combine doutrina sã com prática piedosa. A carta a Filemon. O poder transformador do Evangelho nas relações humanas. A carta a Filemon, embora seja a mais breve das epístolas de Paulo, carrega uma mensagem poderosa sobre o impacto do Evangelho nas relações humanas, especialmente em contextos de desigualdade social. Escrevendo de uma prisão, Paulo intercede em favor de Onésimo, um escravo fugitivo que se tornou cristão sob seu ministério. Ele apela a Filemon, o proprietário de Onésimo, para que o receba não mais como escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Paulo não exige, mas apela ao amor e à compaixão de Filemon, sugerindo uma transformação radical na relação entre ambos, agora que ambos são parte da família de Deus. Este apelo subverte as normas sociais da época, propondo uma nova maneira de ver as relações humanas à luz do Evangelho. Paulo se oferece para cobrir qualquer dívida que Onésimo tenha causado, exemplificando a reconciliação e o sacrifício cristão. A carta a Filemon demonstra que o Evangelho tem o poder de transformar até as mais difíceis relações, promovendo igualdade e fraternidade em Cristo. Ela nos lembra que, em Cristo, todas as barreiras sociais podem ser derrubadas e que o amor cristão
deve prevalecer em todas as nossas interações. A Carta aos Coríntios. 2 Coríntios. A defesa do apostolado e o ministério da reconciliação. A segunda carta aos Coríntios é uma das epístolas mais pessoais e emocionantes de Paulo, onde ele defende vigorosamente seu apostolado em meio a críticas e divisões na igreja de Corinto. Paulo aborda as acusações contra sua autoridade apostólica, destacando que sua fraqueza é precisamente onde o poder de Deus se manifesta. Ele compartilha suas muitas aflições e dificuldades, revelando que, apesar de suas lutas, a graça de Deus é suficiente e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta defesa não é apenas uma resposta às críticas, mas uma reafirmação de que o ministério de Paulo é autêntico, baseado na verdade do Evangelho e no poder de Deus. Além da defesa de seu apostolado, Paulo destaca o ministério da reconciliação, explicando que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que esse ministério foi confiado aos apóstolos. Paulo exorta os coríntios a se reconciliar com Deus e a viver de acordo com a nova criação que são em Cristo. Ele também aborda questões práticas, como a generosidade e a importância da unidade na igreja, sempre ligando a doutrina à vida prática dos crentes. A segunda carta aos Coríntios é um testemunho do compromisso de Paulo com a verdade do Evangelho e com a igreja, mesmo em meio a adversidades, e um chamado à reconciliação e ao serviço sacrificial. Ao longo desta jornada pelas cartas de Paulo, fomos conduzidos por um mapa espiritual que não apenas delineia os fundamentos da fé cristã, mas também nos desafia a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Cada epístola, rica em doutrina e prática, revela o coração de um apóstolo que ardia por ver as igrejas vivendo em santidade, unidade e na plenitude do Espírito Santo. De Romanos a Filemão, de Efésios a Tito, vemos a mão de Deus guiando Paulo a escrever verdades eternas que continuam a transformar vidas até hoje. Essas cartas não são apenas documentos históricos, elas são cartas vivas para nós, crentes do século XXI, desafiando-nos a aplicar esses mesmos princípios em nossas vidas diárias. Como igreja, somos chamados a ser o corpo de Cristo, refletindo sua graça, amor e verdade em todas as esferas da vida. Que possamos viver cada dia conscientes dessa grande responsabilidade, permitindo que a palavra de Deus nos molde e nos guie. Se este conteúdo falou ao seu coração e trouxe entendimento sobre as riquezas das cartas de Paulo, não deixe de mostrar seu apoio. Dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem transformadora. E queremos saber de você. Qual dessas cartas mais impactou sua vida? Deixe seu comentário abaixo, contando como a palavra de Deus tem te inspirado. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.